Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul já deixaram rastro de destruição em mais de 100 municípios. A situação já é crítica e, infelizmente, tende a se agravar nos próximos dias. São 147 cidades que registraram transtornos, como inundações, quedas de barreiras e deslizamento de terra. Saiu o mais rápido possível desse local. Nós vemos também os helicópteros fazendo busca, resgate e salvamento. Pessoas que estão ilhadas, tanto na região de Lajeado quanto de Estrela. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, ela já está indo agora na frente. Os rios já estão elevados, os solos já estão Ontem à noite, na madrugada, no máximo. É quase impossível compreender o que significa perder tudo se você nunca perdeu tudo. A gaúcha Rafaele Teixeira pode falar com propriedade sobre esse assunto. A estudante de 20 anos mora em Canoas, cidade do Rio Grande do Sul que teve 2/3 de sua área devastada há 3 meses por conta das enchentes no estado. Ela acompanhou a água da chuva subir desde os primeiros momentos, até quando foi obrigada a sair de casa, deixando roupa, móveis, memórias, tudo para trás. Perder tudo não é nem assim uma perda só material, é emocional, de muita coisa. E a perda material é tão ruim também quanto, porque é uma coisa que construímos a vida inteira, que não é fácil de construir de novo, e agora vai ter que recomeçar do zero. Recomeçar. Tá aí outro conceito difícil de entender. E não tem como fazer isso sem ajuda. O Brasil se mobilizou para tentar amenizar a dor das vítimas e se desdobrou para arrecadar doações para os gaúchos. As imagens de pessoas em todo o país fazendo filas para deixar roupas, águas e alimentos nos pontos de coleta emocionaram o mundo inteiro. Os vídeos dos voluntários chegaram até a aliviar um pouco a dor deixada pela devastação da água lamacenta. A devastação causada pelas chuvas atingiu quase 95% dos municípios do Rio Grande do Sul, segundo os dados da Defesa Civil. Algumas cidades ficaram praticamente ilhadas do resto do mundo. O aeroporto e a rodoviária de Porto Alegre, por exemplo, foram fechados e as estradas de acesso à cidade desabaram. A capital gaúcha só tinha um acesso aberto e via terrestre. Os brasileiros não hesitaram. Usaram todos os meios de transporte para fazerem as doações chegarem até quem precisava. Neste podcast, o Metrópolis conta a história de verdadeiros heróis que usaram caminhão, avião, barco e até navio para levar esperança para o povo gaúcho. São funcionários públicos, aposentados, pessoas comuns e militares que enfrentaram as chuvas para trazer um pouco de alívio em meio ao caos. Eu sou o Rafael Campos e este é o podcast Levando Esperança. Pessoal, é terça-feira, 30 de abril, início da tarde. A situação já é... Ontem à noite, nessa madrugada, nós recebemos agora... Jaimir Leopoldo Fávero não acreditou quando viu os estragos causados pelas chuvas nas cidades gaúchas. Ele é funcionário dos Correios em Curitiba, no estado do Paraná, e está há 38 anos atravessando de caminhão as estradas do Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei na segunda viagem, foi em Canoas, né? As ruas alagadas, carros boiando, caminhão assim até o teto. Foi muito triste, parece que passou um furacão lá, né? Alguns lugares sem movimentação de pessoa, outras com aglomeração, assim, sabe? Barracas, assim, na parte mais alta da cidade. Eu nunca tinha visto isso. Muito marcante, assim, algo que vai ficar na memória, assim, pro resto da vida. Jaimir contou pra gente que fez 3 viagens para o Rio Grande do Sul com donativos. Na primeira delas, foi junto a um grupo de 17 carretas e caminhões carregando cerca de 300 toneladas de donativos. O comboio saiu de Curitiba com destino a Porto Alegre, mas era impossível chegar até a capital. Pararam em frente a Florianópolis, em Santa Catarina, e de lá tiveram como destino final Santa Cruz do Sul, que fica a 155 quilômetros da capital gaúcha. Passando por Lages, Passo Fundo, Lagoa Vermelha. É uma viagem assim, que foi muito demorada, assim, sabe? Muitos quilômetros rodados, mais de 1.000 quilômetros até a chegada lá, né? E teve muitas paradas, né? Porque chegando lá, assim, a cidade, entre Soledade e Cruz Alta, tem uma serra lá, sabe?
Lá houve desmoronamento, árvore na pista, muita chuva, muita lama, muito buraco, dificuldade muito, muito grande de chegar lá ao destino final, né? Mas enfim, a gente levou 3 dias entre ida e volta aí para levar e retornar. E fazer a entrega desses 300 candidatos foi entregue no local lá. O motorista contou que durante todas as viagens duvidou que pudesse chegar até o destino. E nesse caminho, o que ele viu está bem além da chuva. Em um dos momentos que Jaime diz ter sido mais marcante, ele estava chegando próximo a Porto Alegre e ficou sem sinal de GPS. Parou em um lugar que ele acredita ter sido uma igreja para pedir informação. E foi quando as pessoas que estavam lá perguntaram o que é que ele estava fazendo. Eu falei que teriam donativos de Curitiba no Rio Grande, né? Aí começou a juntar gente ali do lado do caminhão, assim, pôr a mão em cima de mim, erguer a mão, assim, começaram a orar e agradecer, clamando, assim, desespero do povo, assim. Então essa parte, assim, se emocionou bastante. A solidariedade do brasileiro deixa qualquer um impressionado. Mas por trás das boas ações, existe logística complexa para separar as toneladas de donativos. Os itens recebidos devem ser analisados, separados, embalados e transportados até essas pessoas que estão enfrentando a realidade de não ter mais nada. A Força Aérea Brasileira, a FAB, numa parceria com empresas de logística, ajudou muito nesse deslocamento. A população traz itens dos mais diversos dentro de um escopo que a gente define, mas mesmo assim a gente não sabe qual item está chegando em maior quantidade, em maior volume. Esse que falou aí foi o Major Brigadeiro Intendente Gilson Alves Almeida Júnior. Ele é coordenador de logística da campanha Todos Unidos pelo Sul, da FAB. Depois de receber as doações, eles iniciam o processo de separação do material. Dali fazemos um novo tratamento, ou triagem, dependendo do que está sendo recebido, setorizamos e já preparamos para depois expedir, que vai ser a terceira fase, que também é muito importante para sair. A FAB, ela usa 3 modelos para fazer a distribuição, em uma concepção que eles chamam de 237. Os itens considerados mais urgentes, eles vão de modo 2, ou seja, por via aérea, e levam até 2 horas para chegar ao destino. Depois, o modelo que eles chamam de 3 por via terrestre. Nele, a carga leva até 3 dias para chegar. Já o multimodal, que mistura as vias ferroviária, marítima e rodoviária, é chamado de 7, e nele a FAB estima que tudo vai estar no destino em até 7 dias. Tudo é muito dinâmico, né? Então, o tempo todo acontecendo o recebimento, acontecendo essa triagem e armazenamento provisório e a expedição, usando também esses vários modais. Esse modelo de transporte multimodal usa também as águas para fazer com que os donativos cheguem até os gaúchos. E a Marinha Brasileira reservou o maior navio de guerra da América Latina para garantir isso. O almirante Nelson Leite conversou com a gente. Ele disse que essa embarcação é usada em operações navais e de guerra, mas também para ajuda humanitária. Ele tem capacidade para receber e operar com vários tipos de aeronave da Marinha do Brasil e muitas vezes também de outras forças. O próprio Exército, nessa operação, já fez pouso aqui no navio. Então, essa grande mobilidade que a gente tem, essa grande versatilidade do navio, talvez seja a sua maior característica. Esse aparato todo é necessário não é só por conta das doações, mas por outros materiais que eram urgentes para ajudar o Estado numa dimensão estrutural mesmo. O almirante contou que a primeira grande tarefa foi o transporte de materiais militares. 38 viaturas, 24 embarcações e 3 aeronaves. Nesse primeiro momento, além do transporte de donativos, também teve esse transporte da capacidade militar. Por exemplo, o destacamento operativo de fuzileiros navais em apoio à defesa civil. É uma estrutura que a Marinha tem, permanentemente guarnecida, para atender a esse tipo de ocorrência de um acidente. Só que para levar doações, materiais ou pessoas, não importa. Tudo exige uma logística que começa lá na triagem e se mantém até a hora da entrega. E isso exige muito mais do que o esforço das Forças Armadas. Um grupo indispensável foi o de caminhoneiros. Ainda que o governo do Rio Grande do Sul estime que as rodovias estaduais só serão totalmente recuperadas 6 meses depois da tragédia,
E as pontes, em um ano, são eles quem conhecem bem as vias que continuam trafegáveis. Jack Sena, que é presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande, contou pra gente que eles foram procurados a partir do momento que as chuvas começaram a ficar mais graves. Como a gente tem vários associados em outros municípios, a gente tenta conciliar, né, os caminhões, nossos associados, nossos parceiros, para essas regiões que estão precisando, que tenha a necessidade de doação e que o caminhão não possa chegar, a gente tenta aconselhar um transporte para essa mercadoria, né, para esses donativos, na verdade, chegar a esses pontos que a gente sabe que muitas vezes não tem como chegar. O trabalho acaba não ficando restrito ao ato de levar, mas também ao de recolher. E, nesse caso, recolher vidas humanas. Nós resgatamos essas pessoas, então a gente procurou fazer também o resgate, não só a questão hoje, que está já suprindo, né, a questão da alimentação, mas quando iniciou lá atrás, né, onde muitos não queriam deixar suas casas e achar que o nível da água não ia chegar, e infelizmente chegou de surpresa. E muitos ficaram sem condições de sair de suas casas e a gente acabou indo, né, resgatar essas pessoas, tirar de casa, levar para ponto seguro, para lugar seguro. Lugar seguro aqui serve mesmo como eufemismo. E mesmo quem não pode agradecer com palavras, mereceu o esforço de voluntários. A gente conversou com Esdras Andrade, que é protetor de animais em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Antes mesmo de chegar ao Rio Grande do Sul, o Esdras doou um barco para ajudar uma outra cuidadora de Porto Alegre. Comecei assim, à distância, comprando um barco para mandar para Daisy Falsi, que era de Porto Alegre. Eu queria estar presente para entender melhor. Mesmo você tentando ter dimensão, pisar aqui é totalmente diferente. E não só pisar aqui, mas quando você entra nos bairros, nas cidades atingidas, ou vai para cidades mais afastadas, aonde muita parte da mídia não chegou, como Cruzeiro do Sul, Lajeado e etc., é aí que você consegue ter real dimensão. Além disso, eu fui para outras cidades que muitas delas chegaram a 34 metros a enchente de altura, assim, coisa bizarra de ter coberto literalmente a cidade toda. Eldorado, por exemplo, não tinha 1 centímetro de chão para pisar. E as pessoas perderam literalmente tudo. Muitos animais mortos, pessoas também sendo retiradas mortas. Toda a catástrofe que você pode imaginar a gente viu. Um fato importante em relação aos bichos é que, além da necessidade de doações de ração, era preciso um esquema de transporte além daquele que foi usado para as pessoas. Basta lembrar da comoção causada pelo cavalo Caramelo, lá em Canoas, que mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros de São Paulo. O Esdras explica que um avião foi fretado especialmente para transportar os animais. Está sendo fretado inteiro para eles, né? A princípio levamos os mais idosos e os menores, porque são mais frágeis. Você entende que é um local improvisado com mais de 3 mil animais. Então, muitas das vezes, eles, de noite, quando não tem voluntário, tem poucos voluntários, 2, 3 voluntários para 3 mil animais, eles podem subir nos telhados e acabar morrendo enforcados, porque eles ficam acorrentados. Eles podem escapar e brigar, além de se machucar, eles podem muito bem também morrer. Então, assim, a gente dá prioridade nos mais velhos e menores, porque são os mais sensíveis nesse holocausto todo. Essa é a preferência, mas o ideal seria levar todos, né? Mas como só cabem de 100 a 150 em cada voo, e quanto maior a caixa de transporte, menor a quantidade de animais, né? Um espaço que caberia 2 caixas com 2 animais, se for um grande, cabe um só. Os esforços de voluntários e a quantidade de doações para reconstruir o Rio Grande do Sul aconteceram aos montes. E eles não podem findar mesmo depois que toda a lama seja retirada. Até porque, 3 meses após as enchentes, os problemas eles seguem, né? A inflação de Porto Alegre é quase o dobro da nacional, segundo o IBGE. No começo de junho, a Confederação de Municípios apontou que os prejuízos no estado chegam a quase 11 bilhões e meio de reais. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores divulgou que no estado as vendas de veículos novos caíram 64% em maio, na comparação com abril. Até o dia 9 de julho, 182 pessoas já tinham perdido a vida por conta das chuvas. Mesmo assim, o que já foi feito fez muita diferença, como a Rafaela Teixeira, que falou com a gente no começo do podcast, deixa claro.
As doações com certeza estão ajudando muito a gente poder recomeçar, principalmente doação de colchão, porque a gente vai ter que voltar para casa e a gente vai ter que ter onde dormir e os colchões foram fora, então ajudou muito essa questão do colchão. Porque a gente não pode ficar para sempre na casa do meu avô, a gente tem que recomeçar isso, pelo menos recomeçar com um colchão já é uma grande coisa. As doações de alimentos também estão ajudando demais, porque mesmo que a gente esteja em casa de parente, a gente não esteja num abrigo, eles também têm que pagar as contas dele. Então a gente acaba tendo como ajudar com essa questão da alimentação, com a gente conseguindo uma cesta básica para conseguir sustentar ali a minha família que está dentro da casa, poder ajudar também a quem está precisando, se a gente conhece. Doação de ração está sendo muito importante, como eu falei, a gente tem muito animal e a ração não é barata, então essas doações que estão chegando de ração também são muito importantes para a gente conseguir manter todo mundo bem alimentado lá, os bichinhos. Se não tivesse doação, não sei o que seria, porque muita gente está tendo que recomeçar com nada e às vezes muitos saíram só com a roupa do corpo. Eu sou Rafael Campos e este foi o podcast Levando Esperança, produzido pelo Metrópolis. Eu, Amanda Barradas, Natália Moraes, Neila Guimarães e Cleverton Silva apuramos a matéria. Eu roteirizei o episódio, que foi editado por Olivia Meirelles. Na parte técnica, Caio Aires e Gui Prímola foram responsáveis pelo design. Gabriel Foster é o coordenador de produção. A gravação de áudio ficou a cargo de Blando Correia, Leonardo Hlatzuk e Lucas Viana. O tratamento de áudio foi feito por João Andrade e Blando Correia. Betânia Cristina e Vanessa Neiva fizeram a edição de áudio. O editor-chefe do Portal Metrópolis é Otto Vale. A diretora executiva do Grupo Metrópolis é Priscila Borges e Lília Tarran é a CEO.